Olá, tudo bom com vocês todos? Aqui quem vos fala é o Sérgio Gomes. Para quem me conhece ou não me conhece, muito obrigado por estar vendo esse vídeo nesse momento. Eu vou estar falando sobre uma situação que ocorre com a maioria dos ciclistas, né? Que andam de bicicleta na via pública, pelo direito que eles têm. Mas eu vou estar dizendo algumas opiniões minhas referente a esse assunto que para mim é importante para quem pratica o ciclotransporte. É bom a gente estar colocando aqui que há uma falta de sensibilidade quanto a essas questões aí que estão sendo levantadas, de poder ou não, a falta de infraestrutura, a falta de consideração, a falta de respeito à vida principalmente. Para quem pratica o cicloturismo, que tem esse comportamento, né, ou o ciclotransporte, ou simplesmente fala que é ciclista, então eu tenho alguma matéria referente a esse assunto, pois eu sou praticante, né, eu costumo ir do trabalho para casa, eu sei das dificuldades, eu sei da falta de tudo isso aí, mas também eu tenho que dizer referente à acessibilidade, a esses detalhes, né, que possivelmente é uma solução do governo vigente, né? Porque na realidade tudo o que pode melhorar a vida de todos nós é um pouco de boa vontade política, né? Então eu como ciclista eu tenho uma bicicleta, um tipo de bicicleta, pratico uma finalidade, um objetivo, concluo um objetivo. E muitas vezes o que acontece, que eu entendo, é que o amadorismo, a falta de informação, inclusive até os próprios motoristas que usufruem do trânsito também, eles já estão, em São Paulo, eu vejo que já estão bem conscientes desse assunto, sabem que nós temos direito a andar pela direita. Só que tem um porém aí, os trechos que são colocados na via pública para a gente, muitas das vezes um determinado ciclista, ele se coloca numa posição de que ele simplesmente pode pegar uma bicicleta e sair na via pública. Então, e não tem um treinamento, não tem uma introdução, não tem uma educação, não tem um direcionamento. E eu vejo que a falta de tudo isso aí acarreta depois futuramente a um possível acidente. Porque como ciclista que eu sou, eu sei dos conceitos do ciclismo. Eu montei a minha própria bicicleta, em que existe a questão de existência das peças fixas e a sua relação, né, que são as outras peças que dão a velocidade, com o tamanho da roda, catraca, coroa. Isso aí levou um determinado tempo para mim estar montando a bicicleta, deu para mim. Porque na realidade, o que acontece é que muitas vezes o ciclista monta uma bicicleta ideal para ele, ou falam que a bicicleta ideal para ele é essa, e é uma forma um pouco errada de uma realidade, né? Então eu vou mostrar a minha bicicleta, eu já mostrei no começo da gravação, o que é ideal para mim. Essa é a minha bicicleta ideal para andar em São Paulo. Quem já deve ter me visto passar assim, perto de carros, ficou assustado com a minha presença, porque a minha velocidade mediana alta chega a ser de 35 para cima, né, quilômetros por hora que eu estou falando. Então, o meu comportamento na via pública é andar conforme o trânsito. É claro que eu não vou pegar uma marginal e andar a 80, porque nem eu ter perna para isso. Mas é isso que eu estou falando, é questão de relação física do corpo humano. E a relação da sua bicicleta é um conjunto. É isso que vai fazer a diferença no trânsito de São Paulo para o ciclista. É isso. Agora, se ele tem objetivos, ele parte do princípio de pegar a bicicleta e simplesmente sair, ele vai, a possibilidade de acontecer um acidente é muito grande, é muito maior. Agora, quando você chega no amadorismo e você começa a conter informações e passar essas informações para ver se a gente consegue adquirir a mesma linguagem e de compreensão referente ao comportamento do trânsito em geral, a gente já tem uma certa proteção quanto a algumas coisas, prever alguns tipos de acidentes em determinados trechos da via de São Paulo. Então, quando eu falo isso aí, eu falo assim, que determinados trechos são seguros, que a pessoa tem como andar, e outros, eles são impossíveis de andar. Ele praticamente está pedindo para você sofrer um perigo, você vai ter um perigo iminente ali. O seu risco de vida aumenta muito.
principalmente quando você pega os corredores de determinadas avenidas, que eu não uso os corredores. Eu uso a esquerda, por incrível que pareça, determinadas vias, eu vou para a esquerda, não vou para a direita. Então, mas isso aí é um conceito meu, eu sei disso aí, porque eu passo direto naquela via, e pode acontecer um acidente? Pode, mas vai ser um pouco mais difícil. Então, quando o ciclista ele conhece o seu campo, o seu caminho, fica muito mais fácil para entender que dificilmente ele vai correr riscos. E é isso que eu gostaria de estar falando. Os riscos acontecem quando ele simplesmente pega e acha que ele tem direito e vai embora. E não é bem assim as coisas. A gente tem que entender de que a velocidade mediana na via pública, ela deve ser alcançada para simplesmente fluir. Então, porque senão você empata o trânsito. Em vez de você chegar e achar que está colaborando com a vida das pessoas, é o contrário. Você não está colaborando e você está colocando a sua em risco. Esses estudos que eu faço, essas informações que eu levo, eu prefiro não guardar e prefiro sempre passar adiante naquilo que for possível. Então, esse é o momento, nessa data de hoje, de estar falando sobre esse assunto. Não adiantaria eu ter uma acessibilidade de que eu estou vendo o melhor para mim e para o próximo, sendo que eu vou estar ocupando e muitas vezes tirando o direito daquilo que acontece, simplesmente o hábito daquelas pessoas. Por exemplo, na questão do corredor de ônibus. O motorista de ônibus, ele tem o costume de andar rápido, todo mundo sabe disso aí. Ele tem um cronograma para fazer, a profissão dele é essa, e a via foi feita para o ônibus. E quando a gente ocupa esse caminho, a gente está atrapalhando. Então, agora e na via pública normal, um pouco mais da outra faixa? Sim, na outra faixa é possível. Mas quando você é uma pessoa que tem a finalidade de ir para o trabalho, onde que você leva aqueles bagageiros, um monte de coisas, pastas, livros, notebooks, iPads, seja lá o que for, câmeras e tal, e todo aquele material para o trabalho, tem que entender de que você é um potencial de risco que pode estar correndo. Então, na realidade eu vejo assim, principalmente a velocidade é baixa, entre 25 km por hora, está contra aquilo que é colocado a proposta do ciclismo, né, do ciclista urbano. É contra totalmente a proposta. Não, você pode andar sossegado, pode até andar, mas os riscos vão ser maiores, porque você está sendo ultrapassado tanto na direita quanto na esquerda. Então eu entendo que a finalidade é muito importante na questão ciclista. Tem direito? Tem, mas a finalidade é importante. Para que meio? Por que você vai? Qual é a sua finalidade de chegar naquele objetivo final? O trajeto, como que é o trajeto? Quer dizer, então você tem que fazer um breve estudo para entender de que você tem rotas alternativas para não correr tanto risco na sua vida. Então, certas coisas estão predestinadas a acontecer, simplesmente pelo fato de que você não entender sobre esse assunto. O que eu fico realmente revoltado é que a maioria das pessoas tem direito, mas não tem informação correta sobre isso. A finalidade que eu falo, a velocidade mediana, que eu falo é o seguinte: qual seria uma alternativa, por exemplo, a Avenida Paulista, um exemplo, que depois eu vou estar mostrando numa outra sequência. Seria assim: a calçada é muito larga. Se faz uma faixa, nem fazer uma faixa, se tem uma área determinada para passeio, para pedestre e outra área determinada para passeio e para ciclismo. Por que não? Não iria mudar muito. As pessoas sabiam que ali naquela faixa passam ciclistas com uma velocidade baixa, né? E aí ninguém sai ferido, ninguém sai machucado. Né? Então é essa proposta que eu entendo, de que o ciclista, existem vários tipos de ciclista, para vários tipos de finalidade. E quando você vai de um lado, de usar determinado a via de trânsito, onde que a sua velocidade é abaixo, então quem vai estar correndo risco é o ciclista, quem vai estar atrapalhando é o ciclista. E quando você coloca essa evolução de velocidade baixa numa outra faixa, vai estar transcorrendo normalmente. O que eu vejo é uma larga faixa na Avenida Paulista, sendo que não há uma diretriz ali onde pode passar ciclista. É isso que eu estou dizendo. Ele possa passar por ali, um pouco mais para a esquerda. Ah, não, porque vai passar, tem a saída de metrô. Eu entendo que é a solução para tudo. Existe um acostamento, uma vaga vazia onde que é acostamento para táxi ali, possa fazer, ou se não em algumas cidades, entre o ônibus
o corredor de ônibus e os pedestres, há uma faixa, onde que ali pode passar ciclista. E o pedestre tem que ter a noção que ali é a faixa. Então o ciclista para, os pedestres entram, e depois ele segue seu caminho. Ele sabe que ele vai estar fazendo uma economia porque ele não tem pressa de chegar. O objetivo dele não é o tempo, o objetivo dele é a forma de como ele chega. Então, quando você está assim, andando na via e vê todos esses fatos acontecendo, é porque está tudo errado. Né? Agora, ela fala assim, mas os investimentos para fazer uma ciclovia. Eu falo assim, olha, se é uma questão de turismo, cultural, uma questão econômica, eu entendo que a era do ciclismo, do transporte está aí. Nós sabemos que tem muita gente do mundo todo que anda. Seria muito interessante, até para o turismo, saber que tem uma via de passagem na Paulista. Né? Então, mudaria muita coisa. E seria uma questão mais atraente. Inclusive, outras faixas, outras vias. Porque, na realidade, como eu sou corredor, uma pessoa que corre, muita gente já me viu cortando por aí e tal. Então, o que acontece? Carros por aí e tal. Eu sei do meu perigo desde que eu estou correndo. E eu vejo que, até hoje, graças a Deus, não aconteceu nenhum acidente, mas a gente nunca sabe, o comportamento do trânsito é violento. Mas muitas vezes por falta de informação. Até então, um tempo atrás, antes de começar as matérias, os motoristas sabiam que o ciclista tem direito constitucional garantido do trânsito pela direita. Todo mundo sabe isso aí. Só que o comportamento do trânsito tem as finalidades. Tem o corredor da moto, tem o corredor do ônibus, tem as faixas de carro. E a esquerda mais rápida. Quer dizer, essas noções, eu entendo que o ciclista tem que tirar um certificado para andar em determinado lugar. Aí falou assim, mas que tipo de certificado? Ora, a sua própria habilitação já serve, né? Então, se ele tem habilitação, ele pode andar no trânsito, né? Agora, vejam bem, quem vai andar na via pública da Paulista e não tem, pelo menos, habilitação? Então, não há noção nenhuma. Então, além do meu carrinho estar aqui guardado, né? Ele está guardado, conservado, eu